Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 ao 11. Seguindo a nossa declaração de fé, hoje vamos falar sobre Deus, o nosso Deus tremendo. Os irmãos encontraram? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a ave de rapina, e de um país distante o homem do meu conselho. O que eu disse, eu o cumprirei. Formei o plano e o executarei. Amém? Pode tomar o vosso assento. Este é o Deus que nós servimos. Na página de número 37, nós temos aqui o que cremos, no capítulo 2, o que cremos sobre Deus, e como semana passada nós lemos, eu quero também ler esta primeira parte desta declaração de fé. Cremos, declaramos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Trindade é o termo teológico empregado para expressar essa unidade composta e dinâmica. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma dessas pessoas, e cada uma possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. O relacionamento do Pai com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Deus é o Criador de tudo o que há no universo e interage com sua criação, pois é um ser pessoal. Deus é identificado na Bíblia como Eu sou Deus, o Deus de teu Pai, Gênesis 46, 3. Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Javé e Senhor, além de outros nomes. Amém? Então, meus irmãos, é sobre esse Deus que nós pretendemos hoje aprender um pouco mais. A teologia que nós estudamos, ela tem esse nome porque está atrelado ao estudo sobre Deus, ou doutrina de Deus. E esse termo, teologia, ele é mais conhecido quando nós nos referimos ao estudo de teologia sistemática ou teologia cristã, mas o seu significado etimológico corresponde a estudo de Deus, porque
Theo é Deus, logia é estudo. Porém, mais comum nós ouvirmos teologia se referindo ao estudo de toda a doutrina, ou seja, todas as doutrinas. Então, a doutrina de Deus é o principal assunto da teologia sistemática. É o ponto de partida que norteia todo o ensino teológico que nós aprendemos. Não há como entender o mundo, a igreja, o evangelho ou a vida cristã se não tivermos o mínimo entendimento de Deus e dos seus propósitos. Para que nós chegamos a entender os propósitos de Deus, nós precisamos ter um mínimo de entendimento de quem é esse Deus, para que não erremos na nossa fé ou a forma como nós adoramos esse Deus, a forma como nós vemos esse Deus. Para isso nós precisamos responder à pergunta: quem é Deus? Quantos de nós já paramos em algum momento e nos perguntamos: quem é Deus? Deus aparece logo no primeiro versículo da Bíblia, sem apresentação formal. Deus não se apresenta, porém deixa claro ser o Criador de todas as coisas. E por que Ele não se apresenta? Porque o objetivo da Bíblia não é nos persuadir da existência de Deus. A Bíblia não tem esse objetivo. Mas é um fato consumado que Deus é o Criador. Queira o homem ou não, queiram as ideias modernas ou antigas, queiram os ateus, queiram os evolucionistas ou não, Deus é o Criador de todas as coisas. Este é o Deus que não se apresenta, mas através das suas ações e através da palavra de Deus, Ele se deixa revelar ao homem. O objetivo, ou seja, a intuição e a razão humana, elas podem chegar à conclusão de que há um Deus, de que há alguém superior, um ser superior, que há uma energia ou uma força qualquer. A razão e a intuição podem chegar a esta conclusão. Inclusive, quando lemos Romanos, capítulos 1 e 2, isso atesta que a intuição pode levar o homem a Deus. Entretanto, somente a Bíblia é fonte confiável para nos revelar Deus. Não há outra forma. Nós podemos entender em Romanos capítulos 1 e 2 que aquele que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Bíblia, por intuição, ele pode chegar ao conhecimento de Deus ao interagir com a natureza, ao aceitar que existe um ser superior que coordena todas estas coisas. E pode até chegar à salvação, nós não podemos dizer que não. Mas a Bíblia é a fonte confiável para aqueles que têm acesso a ela, aqueles que podem lê-la e aceitar e crer naquilo que está escrito, porque a Bíblia, como falamos na terça passada, é a palavra de Deus. Tanto a intuição quanto a razão são tentativas humanas de se chegar ao conhecimento de Deus, sem contar com a fé na palavra de Deus. Então é muito melhor, um exemplo, eu dizer que conheço alguém por ter falado com alguém, por ter ouvido esse alguém, do que eu simplesmente ver
ou me falarem de alguém e eu dizer que o conheço. Então é muito mais prático para nós. Deus deixou tudo para nós conhecer a Ele. E este conhecimento vem através da palavra de Deus. O ser humano busca o conhecimento de Deus por natureza, porque a alma, ela tem o desejo, ela tem um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido. E Jesus é o único que preenche o vazio da alma do homem. Então a alma sabe quem a criou, e ela anseia por um encontro com o seu Criador. Por isso o salmista escreveu no Salmo 42, versículos 1 e 2, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? O salmista estava ansioso, desejoso, queria mais aproximação de Deus, porque a alma do ser humano, ela tem esse desejo. Mesmo que nós tentamos preencher com qualquer outro prazer, nada vai ser duradouro, nada vai preencher de forma completa, se não tivermos Deus em nosso coração. Muitos irmãos ignoram o anseio da alma. Muitos tentam preencher de outras maneiras. Outros decidem simplesmente não aceitar a proposta ou o plano de salvação para a sua vida e mantém-se longe de Deus. Deus não força ninguém. Deus não vai trazer ninguém por cabresto para aceitar quem Ele é. Ele se deixa revelar e, se o homem quiser, nós temos todo o direito de aceitá-lo, mas temos também o direito de ignorar esse Deus tão maravilhoso. Em João capítulo 17, o verso 3, a Bíblia afirma o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós podemos ver que a vida e a morte, elas estão atreladas ao conhecimento de Deus. Se nós não conhecermos Deus, se nós não soubermos os propósitos dele para a nossa vida, será que nós vamos querer ir morar com ele? Morar com quem nós não conhecemos? Mas, quando nós conhecemos Deus, nós temos a vida eterna, porque aquele que conhece o Deus que nós servimos, soberano, todo-poderoso, e que preenche o vazio da alma, nós nunca vamos querer abandonar esse Deus, porque Ele é o Deus de toda a terra, dos céus e terra. Por isso, irmãos, a importância de sabermos quem é esse Deus, porque o conhecimento dEle, por único Deus verdadeiro, só esse que existe de verdadeiro, é Ele que nos leva à vida eterna. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o único que possui conhecimento total de Deus. E através desse conhecimento se revelou à humanidade, a fim de torná-lo conhecido entre os homens. Nós podemos ler a Bíblia, lermos livros, termos as nossas experiências com Deus espiritualmente, mas não chegaremos ao conhecimento pleno de Deus. Somente Jesus Cristo, porque Ele é Deus. E o objetivo de Jesus vir à Terra
foi revelar Deus aos homens. Por isso que ele, tudo ele direcionava a Deus Pai, que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é maior, porque Ele queria, Ele quer, e Ele veio com esse objetivo, de nos levar ao encontro de Deus. Então a Bíblia nos ensina já no primeiro grande mandamento, de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mais uma vez a necessidade de entender Deus e conhecer Deus. Porque às vezes a nossa fé, ela é tão rasa, que nós simplesmente aceitamos um convite para vir à igreja, nos sentimos bem aqui dentro, nós louvamos, nós adoramos a Deus, nós começamos a olhar para os lados e ver que existe alguém que levanta as mãos, que diz aleluia, e nós começamos a fazer o mesmo, e isso vai trazendo um gozo para a nossa vida. Mas às vezes nós esquecemos de que precisamos conhecer realmente a quem estamos prestando culto, a quem estamos adorando. Se nós estamos sacrificando a nossa vida, quem é o merecedor deste sacrifício? E este é o Deus que nós estamos conhecendo dia após dia. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, em jejum, em consagração, mais experiência nós estamos tendo. Então, como disse o nosso cremos, nós cristãos somos monoteístas. O que é isso? Para não corrermos o risco de acreditar que nós cremos em 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É necessário crermos em um único Deus, que se manifesta através de 3 pessoas distintas, que é a Trindade divina. Muito se debate sobre esse assunto. Existem os unicistas que apenas creem que existiu só Jesus encarnado e esse Jesus subiu e não há um Deus Pai, não há um Deus Espírito Santo. Existem outros que creem que são 3 deuses diferentes. Mas nós, o nosso credo, nós cremos que é um Deus que se manifesta através de 3 pessoas distintas. Então, Trindade não é politeísmo, é monoteísmo. Mono, um só. O politeísmo é a prática da adoração a vários deuses, mais do que uma divindade. E o grande exemplo que temos é o país da Índia, onde o hinduísmo é uma religião que se adora a milhares de deuses. A vaca é um deus, o rato é um deus, e pessoas que, se elas fizerem qualquer milagre, se houver alguma cura, eles podem até colocar uma pessoa como Deus. O rio Ganges, que passa nesse país, é um Deus para eles, e muitas outras coisas. E nós não cremos no politeísmo, mas no monoteísmo. E esses 3 deuses, ou seja, a Trindade divina, as 3 pessoas da Trindade, elas são iguais em poder, em glória e em majestade. Nós não podemos criar na nossa mente que há um Deus Pai superior ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Todos são um Deus só. Deus é uno. Então, não há um mais poderoso do que o outro. Não há um com mais glória do que o outro. Não há um mais majestoso do que o outro. Porque todos são um Deus. E é o Deus que nós cremos. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo subsistem
desde a eternidade, e nenhum foi criado pelo outro, ou foi criado após o outro, mas as suas manifestações, cada um está agindo no seu tempo. E qual a função das três pessoas da Trindade? As três estão no mesmo nível, nenhuma está sujeita à outra, porque não há uma hierarquia divina, mas há manifestações divinas. Há apenas uma distinção de serviço. A essência é a mesma. O Pai opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós nos dirigimos ao Pai, a Deus. Quem nos ajuda na oração é o Espírito Santo. E em nome de quem oramos a Deus? Em nome do Filho. Por isso que, repito aqui, às vezes nós ouvimos alguns irmãos encerrar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está totalmente errado. Mas, para que nós acertemos a fórmula de orar a Deus, nós encerramos a oração em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Amém? Então o Pai proclamou as palavras criadoras lá no princípio. Deus falou, o Filho executou, porque o Filho é o Verbo divino. Lá em João 1:1 nós lemos que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E verbo quer dizer a palavra que tem ação, palavra poderosa. Então quando Deus dizia haja, Cristo executava, ou seja, Jesus executava. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou o plano. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o ensinador para a igreja. Agora, nós estamos vivendo na dispensação em que o Espírito Santo de Deus está em ação em nosso meio. Ele sempre esteve na terra. Quando na criação a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, mas não era o momento da sua ação. Ele foi enviado para agora, nesse tempo, na dispensação da graça, ser o nosso Consolador e o nosso ensinador. E é por isso que nós dizemos que o Espírito Santo mora em nós, porque somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então podemos entender como, no princípio da criação, a Trindade agiu unida. No Antigo Testamento, Deus falava diretamente com os seus representantes na terra. E algumas vezes usou a teofania, que é o anjo do Senhor apareceu a Abraão e apareceu a outros. No Novo Testamento, Jesus veio em carne e ao retornar ao céu, enviou o seu Espírito, cada um a seu tempo. Mas repito, o Deus é o mesmo. Deus tem o conhecimento absoluto sobre tudo, sobre todos os lugares e todas as épocas. Nada foge do conhecimento de Deus, nem o que foi, nem o que será, nem o eterno passado, nem o eterno futuro, porque Ele conhece antes que aconteça. Isaías 46:10, que nós lemos, diz assim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Lá na antiguidade, aquilo que não aconteceu, Ele já está anunciando. É por isso que quando lemos os profetas, por exemplo, eles estão falando daquilo que não aconteceu ainda. Eles falam do milênio, eles falam da grande tribulação, eles falam da volta de Jesus, da restauração de Israel.
tantas coisas porque Deus revelou aos profetas para falar lá no passado o que ainda não aconteceu. A grandeza desse Deus que nós servimos, ela ultrapassa os limites do raciocínio humano. Nós podemos imaginar Deus quando nós falamos ou lemos alguma coisa sobre os céus, sobre o trono de Deus, o rio da vida, a árvore da vida. Com certeza algumas imaginações o nosso cérebro cria, mas está muito além disso o Deus que nós servimos. Ele é grandioso. Isso é necessário, irmãos, porque realmente o homem não pode ter conhecimento pleno de Deus. Se ele pudesse ser plenamente esquadrinhado pelo homem, pela razão humana, ele deixaria de ser Deus, porque nenhuma divindade é conhecida na sua plenitude. Ele sempre tem algo a não revelar ao homem, porque senão o homem também chegaria ao nível de Deus, e isso é impossível para o ser humano. Deus, ele sonda tudo e todos, mas ninguém discerne a Deus. Isaías 40, e o verso 28, a parte B, diz assim: sua sabedoria é insondável. Não há sonda, não há entendimento, não há sabedoria que acesse a sabedoria divina. O seu conhecimento é incompreensível. Existe alguma outra versão aí, irmãos, dessa palavra incompreensível? O conhecimento de Deus, ele é incompreensível para o homem. Quantas vezes nós vemos Deus agir de alguma forma e nós pensamos ou falamos, eu não sei o porquê, mas Deus agiu desta forma. Talvez no futuro eu saiba por que Deus agiu assim, ou talvez não. Nós aceitamos que a sabedoria de Deus, o seu conhecimento, ele é incompreensível para o ser humano. Deus é espírito e está em todos os lugares. É o que nós chamamos de onipresença. Ele está nos céus, ele está na terra e está no nosso coração. Se nós tentarmos nos esconder na montanha mais alta, lá ele está. Se fizermos uma cova, um buraco mais fundo que pudermos, lá ele está, porque ele é onipresente. 1 Reis 8:27 diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui Salomão estava reconhecendo a grandiosidade de Deus, que nem os céus podem contê-lo. E às vezes nós imaginamos, Deus está nos céus. Se nós perguntar para uma criança, né, ela vai dizer, Deus está nos céus. Nós aprendemos, não de forma errada, mas nós informamos as crianças assim, elas aprendem desta forma. Mas Deus está em todos os lugares, Ele está aqui conosco hoje, e nós podemos sentir a sua presença. Então Salomão reconhece esta grandeza de Deus, porque não há prédio, não há lugar, não há um campo, não há um mundo que possa conter Deus. Não há um espaço tão grande que possa conter este Deus. E os cientistas medem o tamanho das galáxias. Eu estava imaginando, eu não sei como eles fazem, mas de repente surgem as informações que surgiu mais uma galáxia, que tem mais, agora tem milhares de galáxias. Como eles medem? Mas o Deus que fez todas estas coisas não serve nem no universo. Ele é grandioso,
e a nossa imaginação não pode saber a imensidão deste Deus que nós servimos. Somos templos do Espírito Santo e Ele está em nós com toda a sua essência. Quando o Deus que nós servimos entra no coração humano, Ele vem com toda a sua força, toda a sua essência, toda a sua natureza e implanta no coração do homem o Deus que está fora, mas está dentro, que está nos céus, mas está na terra e está no nosso coração. Deus é Espírito, diz João 4:24, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Sendo Espírito imaterial, devemos adorá-lo sem vê-lo, mas podemos sentir a sua presença. Devemos ouvi-lo através da sua palavra, mesmo sem ser audível a sua voz, mas sentimos no nosso coração. Ele clama no nosso interior, nos orienta, nos anima, nos fortalece. Todo esse processo é de forma invisível, porque o Deus que nós servimos é Espírito. Sendo Deus Espírito, não há motivos para nós termos deuses construídos por mãos humanas para nos representar. Ou seja, para ser uma representação a nós. Não é necessário nós tocar em Deus. Não é necessário nós o ver com olhos físicos. Não é necessário nós ter motivos para carregar qualquer imagem, seja no pescoço, seja no carro, seja em casa, porque Deus é Espírito. E estas coisas, elas se tornam ridículas, simplesmente por nós entender que a grandeza e a soberania do Deus Altíssimo está tão acima das coisas materiais, que se a humanidade realmente conhecesse e sentisse o Deus que nós sentimos, ninguém adoraria uma imagem de escultura. Quando a Bíblia cita a face de Deus, as mãos de Deus, o dedo de Deus que escreveu nas tábuas da lei, ela simplesmente está usando uma figura de linguagem, que é o que a Bíblia chama de antropomorfismo, ou seja, a teologia chama de antropomorfismo, quando se exemplifica algo divino usando como referência o corpo humano, porque Deus, sendo Espírito, Ele não tem esta forma física que nós temos. Enquanto a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, não está falando de semelhanças físicas, mas da natureza. Apesar de a nossa natureza ser imperfeita e a natureza divina ser perfeita, mas Deus continua sendo Espírito. Amém? O Deus que se revela na Bíblia, Ele é pessoal, transcendente e imanente. E o que quer dizer isso? A imanência é o relacionamento do Criador com a criação, com o mundo criado, principalmente conosco, quando nós entendemos o plano da salvação que Deus tem preparado a nós. A transcendência diz respeito a Ele não pertencer à criação. Deus não foi criado. Deus simplesmente é. Ele não passou a existir, porque Ele transcende toda a matéria, está acima de tudo o que foi criado. O mundo visível que nós temos ao nosso dispor, não apenas relacionado a espaço e nem altura, mas em superioridade, poder e soberania.
ele está em outro nível, se podemos assim dizer. Isaías capítulo 55 e o verso 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está além da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos. Às vezes nós queremos esquadrinhar Deus. Às vezes, de tanto ler, nós achamos que conhecemos tudo de Deus. Que triste reconhecer que Deus está muito além do nosso simples e pobre conhecimento. Porque às vezes choramos na sua presença, porque às vezes Deus fala conosco através de mensagens, de profecias, de sonhos. Isso é só a prova da nossa insignificância, da nossa dependência, e a prova de que Ele está muito além do que nós entendemos ser esse Deus. Alguém já parou para pensar por que a alegria de Deus nos faz chorar e não sorrir? Alguém parou para dizer a Deus: eu quero esta alegria, mas eu não quero chorar? Se nós soubermos explicar isso, já basta para nós entender um pouquinho de quem é esse Deus que faz essa coisa ao contrário, e nós queremos é chorar na presença dEle, mas não queremos chorar sem Ele. Deus é insondável. As características da sua perfeição são completas e são eternas. Os atributos de Deus descrevem quem Ele é e o que faz e o que Ele possui. E nós sabemos que existem os atributos incomunicáveis de Deus, que são só de Deus. Ninguém de nós tem. E existem os atributos comunicáveis de Deus que nós encontramos alguma ressonância em nós, que é a intensidade, ou seja, a justiça, a bondade, o amor, a santidade, a verdade, a fidelidade e a sabedoria. Nós encontramos estas coisas no ser humano, mas em níveis infinitamente inferior, porque a essência, a plenitude desses atributos, nós só encontramos em Deus. Mas Ele, para se relacionar com o homem, Ele nos deu um experimento daquilo que Ele é. Os atributos incomunicáveis de Deus que nós não temos acesso é a infinitude. Ele é infinito. Nós somos finitos. A onipresença, Ele está em todos os lugares. A eternidade, a transcendência, a perfeição, espiritualidade, imutabilidade, presciência e onipotência, porque esse Deus pode todas as coisas. Amém? Para concluir, irmãos, o Deus que servimos é um Deus poderoso, soberano, tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele cumpre com a sua palavra e se deixou revelar ao homem, assim como o seu plano de salvação a toda a humanidade. Ele é de eternidade a eternidade. Nós não conseguimos medir isso. Conhece o fim antes mesmo do princípio e nada foge do seu controle. E no final, tudo que está prometido, Ele fará cumprir, porque Ele é um Deus de promessas. Esse Deus poderoso tem o melhor desta terra para aqueles que o amam, que o servem. E no final, a vida eterna, que nunca terá fim. E eu estava ouvindo um pregador e ele falou de um livro, que eu quero encerrar com esse relato. Esse livro demonstra que
há dois tipos de conhecedores de Deus. Me perdoem a figura de linguagem. Existem pessoas que conhecem Deus assim como o cão conhece o seu dono. E existem pessoas que conhecem Deus como o gato conhece o seu dono. E eu fiquei curioso e fui buscar mais alguma coisa. Cão, ele olha para o homem e vê alguém, um ser humano, provedor, cuidador, que lhe dá segurança, amor e carinho. O gato olha para o mesmo homem e vê alguém que lhe dá as mesmas coisas que ele precisa. Lhe dá uma casa, lhe dá comida, amor e carinho. A mesma coisa que o cão também recebe. A diferença está na reação. Escuta bem. O cão olha para o homem como seu Deus, porque ele está num lugar e existe alguém que o serve. E ele imagina, isso que é uma imaginação, porque o cão não pensa, mas ele pensa, esse homem deve ser Deus, porque ele provê tudo que eu preciso. Então, ele reage dando amor, protegendo o seu dono e defendendo o seu dono. Enquanto o gato entende que ele próprio é Deus. Porque existe alguém, um ser humano que lhe serve, lhe dá comida, lhe dá água, lhe dá carinho, lhe dá amor. Isso nós vemos nas diferenças quando o dono chega em casa. O cão vai lá receber o seu dono, lhe demonstrar carinho. Ele protege o seu dono em qualquer circunstância. Ele pode até dar a sua vida pelo seu dono, porque ele entende que aquela pessoa, ela é superior a ele. Diferente do gato. Quando o seu dono chega, se ele está num lugar, ele não sai do lugar, porque ele se considera Deus. E aí eu deixo essa pergunta para a igreja. Como nos consideramos, como conhecemos Deus? Através da graça ou da hipergraça? Através do amor a Deus e tendo Ele como Deus nosso, ou Ele simplesmente é um servidor do semideus, ou dos pequenos deuses? Deus se deixou a revelar a nós como Deus, nada além disso. E, dependendo do entendimento que temos de Deus, pela falta de instrução e estudo da palavra, nós vamos definir o que nós somos. Se agimos como um cão ou se agimos como um gato. Amém? Nos coloquemos em pé, irmãos. Que Deus nos dê o pleno conhecimento da sua graça. Que tudo aquilo que Deus programou para nós, para a humanidade, nós venhamos ter acesso, para que possamos realmente conhecê-lo como Ele é e todas as coisas que Ele tem preparado para nós. Amém? Pastor João, por favor.